Olá! Vamos para mais uma dica de alemão? Supere os seus medos e aprenda alemão. Como fazer isso? Hoje eu vou falar um pouquinho a respeito disso, como você pode superar os seus medos, as suas inseguranças e aprender de uma forma mais fácil o idioma alemão. Mein Name ist Eduard Hosp und ich bin Deutschlehrer. Meu nome é Eduard Hosp e eu sou professor de alemão. E é um grande prazer estar aqui com você, compartilhando minhas experiências e meu conhecimento. Então vamos falar um pouquinho de como você pode superar a insegurança, o medo de falar, principalmente em chegar e falar com uma outra pessoa, às vezes com uma pessoa estranha, né? E é preciso superar isso. Então, qual a melhor forma de fazer? A princípio, quando a gente tem um medo, um receio de fazer alguma coisa, isso ocorre um bloqueio. A mente da gente faz com que automaticamente ocorra um bloqueio e dificulta para a gente aprender ou mesmo a falar, a se comunicar. Então, é preciso superar esse receio, esse medo ou essa insegurança. A primeira coisa, talvez você procurar falar ou com um familiar ou com um amigo ou pela internet, um conhecido que você fez, começar a se comunicar gradativamente e tem vista que você vai superar esse obstáculo, esse medo, essa insegurança, que você vai superar e vai conseguir. O pensamento positivo que você é capaz de fazer, auxilia muito isso. Eu já tive muitos alunos de todos os tipos, idades, classes sociais, e eu vi muito isso. Às vezes o aluno fala, puxa, mas é difícil aprender, eu não consigo, isso é muito difícil para mim. Mas na verdade a gente mesmo que coloca um obstáculo na frente. Porque todo mundo, eu tenho certeza absoluta, todo mundo é capaz de aprender um outro idioma. Ou alemão, ou francês, ou japonês. Se você se propõe a aprender esse idioma e você continua se esforçando, você é capaz de aprender. Então, se você tem um medo, tem uma insegurança, a única coisa que acontece, você começa a colocar obstáculos na tua frente. E esses obstáculos começam a tornar mais difícil o aprendizado do idioma. Então, o obstáculo no aprendizado, nós já temos normalmente. Todo idioma tem as suas dificuldades, as suas facilidades. Isso é normal, a gente tem que passar por todos os degraus e vencer cada obstáculo do idioma. Tem alguns que conseguem às vezes passar determinados obstáculos de uma forma mais rápida, outros de uma forma mais lenta, mas todos têm que passar por esses obstáculos. Ou seja, tem que aprender o vocabulário, tem que aprender os verbos, o presente, o passado, o futuro, a montagem das frases, as estruturas, e muitas coisas. Então, se você tiver medo, tiver insegurança e começar com esse medo, com essa segurança, começar a falar que você é difícil, que você não consegue, então você coloca mais um obstáculo. De vez em você ter, por exemplo, um obstáculo só naquele momento, às vezes você tem 2 ou 3. E às vezes isso, além de dificultar, retarda o aprendizado. Ao invés de você aprender, por exemplo, um determinado tópico, um determinado assunto em 1 mês, às vezes demora 2 meses, 3 meses às vezes, dependendo do obstáculo que a gente põe ali e da dificuldade que a gente vai aumentando, vai ampliando essa dificuldade. Então,
acredite em você. Esse é um passo muito importante. Nunca fale, isso é difícil, isso eu não consigo. Eu peço sempre isso para os meus alunos, porque realmente, como eu já tive muitos alunos de todos os tipos, eu observei bastante as diferenças e tenho auxiliado nesse sentido. Então, é lógico, obstáculo vai ter, não vai ser totalmente fácil, mas da forma com que você encarar o idioma, encarar esses obstáculos, é a forma que você vai superá-los e vai vencê-los. E vai transformá-los em algo produtivo e um degrau a mais para o próximo passo, um degrau forte para você avançar mais no estudo do idioma. Então, coloque em mente que você é capaz. Você aprendeu o idioma português. E eu já dei aula de português para alemães. Então, eu sei o que estou falando realmente. O idioma português é bem mais difícil de aprender do que o alemão. É muito mais difícil. Tem muito mais detalhes, muito mais conjugações, muito mais variáveis. E então, se você aprendeu português, você aprende o idioma alemão. Talvez você tenha hoje muito trabalho, vários problemas, tudo bem. E isso, às vezes, retarda também um pouco. Mas se você tiver o hábito de estudar todo dia um pouco, toda semana um pouco, e fizer disso uma regularidade, cada vez você vai estar aprendendo mais e mais, e isso vai somando, e no final vai virar um grande volume. Basta você ir caminhando e separe as coisas. Se você tem dificuldade, por exemplo, num determinado assunto, divida ele em 2 ou 3 partes, ou até mais se for preciso, e estude as partes isoladamente. E depois você vai juntando como um quebra-cabeça. E daí você vai ter o conjunto. Se você não tem dificuldade, você pode estudar todo o assunto englobado, todo junto de uma vez. Mas se determinado assunto é um pouco mais difícil para você, divida ele em partes. Assim ele não vai ficar um obstáculo grande, vai ser diminuído, vão ser pequenos obstáculos, você vai aprender e vai se motivar com isso. Então, lembre sempre, você é capaz de aprender. Se você tem receio de falar com outra pessoa, por causa da tua pronúncia, ou porque você não tem certeza de estar utilizando corretamente, veja o seguinte, quando nós aprendemos o português, nós também errávamos na construção das frases, daí o pai, a mãe vinha e corrigia a gente. Errar é uma coisa comum. Todo mundo erra, às vezes os melhores, até os professores erram. Errar não é um problema. A gente erra e se a gente aprende com os erros, então isso é um grande lucro. Não tenha medo de errar. Se o teu medo é muito grande, teu receio é muito grande, comece sempre com pequenas partes, pequenas frases, de vez de construir orações grandes, construa pequenas frases, vai falando ou com o espelho, ou com um amigo, ou com um familiar, mesmo que ele não entenda, vai treinando isso. Gradativamente você vai vencendo aos poucos. E coloque o teu objetivo. Faça o teu planejamento e tenha o teu objetivo. Eu quero aprender, eu posso e eu vou aprender. Cada obstáculo tem o seu dia. Se nessa semana você está aprendendo isso, você concluiu esse aprendizado, você passa para o próximo e assim por diante. Não tenha medo e elimine esses pensamentos, que assim você já vai eliminar muitos problemas, muitos obstáculos no aprendizado do idioma.
Então essa foi minha dica de hoje. Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no meu canal. Eu disponibilizei um e-book gratuito também, você pode baixá-lo e tem bastante vocabulário lá, frases para auxiliar. E qualquer dúvida, qualquer coisa, se eu puder auxiliar, vou estar auxiliando. É um grande prazer estar com você. Te vejo no próximo vídeo. Tschüss! Auf Wiedersehen!